you believe in ghosts? This is the night when fear and horror walk hand in hand. This is Black Sabbath. Starring the incomparable Boris Karloff, the personable Mark Damon, and lush and lovely women, even though one is from the netherworld, a vampire, a Vurdalak. Black Sabbath, as ancient as superstition, as modern as the telephone. How nice you look with that towel around you. You always did have a beautiful body. Beautiful. A body to drive someone crazy. Who are you? Who? Black Sabbath, the bare truth about the unbelievable, such as the brilliant beauty of a priceless jewel that holds within the body of a buzzing fly a vengeful woman's murderous spirit. Only on the seventh night of the seventh full moon can the living see the lifeless undead. Ciao ragazzi, ciao bambini, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, buona fortuna a tutti. Então, meus incautos, minhas incautas, meus queridos freaks, como estão? Espero que estejam todos passando muito bem, sejam em um ambiente confortável, ou na academia, ou lavando louça, ou cozinhando, ou no sofá, com o seu ficante, com a sua ficante, ou com quem seja, ou passeando com o seu pet, ou passando roupa, ou arrumando sua biblioteca, seja fazendo a atividade que esteja fazendo, ou sentadinho com fone no computador. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu querido podcast Mondo Giallo, que pode ser escutado nos melhores tocadores de áudio disponíveis, certo? Então, aqueles recados de sempre, por favor, quem está ouvindo pelo Spotify, nos dê 5 estrelas, que vai nos ajudar muito, por favor. Por favor, compartilhe os nossos conteúdos nas suas redes sociais, recomende para o amiguinho, amiguinha. Se não gostaram, recomendo para o inimigo, para a inimiga, tá certo? E quem está nos ouvindo em outras partes do planeta, fora desse país bizarro chamado Brasil, quem está no exterior, também receba um grande abraço, um grande beijo. Por favor, estejam conosco. Vocês são todos muito bem-vindos aqui, tá certo? Então é isso, né? Bom, gente do céu, o que vem a ser a onda de calor que está assolando o Brasil? Aqui em São Paulo, eu nunca pensei que eu fosse sentir mais calor do que em Porto Alegre no verão. E eu estou sentindo. Ontem à noite, segunda-feira, era para ter entrado no ar, como sido postado esse episódio, mas como nessa segunda-feira, dia 13 de novembro, nós não conseguimos gravar porque não tínhamos condições psíquicas e físicas de gravar. Foi muito difícil, passei muito mal o dia inteiro. Aí já era noite, não deu. Desculpem por esse episódio estar sendo postado um dia depois do normal, depois da norma, que sempre é bom ter uma data fixa. A maioria dos podcasters tem suas datas, até seus horários, tudo. Mas às vezes não dá, né, gente? Às vezes não dá. E nós dois aqui passamos muito mal. Eu e o William passamos mal. A Sofia tava doida, coitada, quase uivando pelo apartamento. Sentiu muito calor, ficou muito desnorteada também. Não que ela ainda não esteja agora. Tá muito difícil. Mas hoje, dia 14 de novembro, pela manhã, fomos fazer uma visita ao Museu da Imagem e do Som de São Paulo. O famoso MIS. Sim, o MIS. Que, para quem não sabe, já estava abrigando antes, uma exposição sobre terror no cinema, uma bela exposição, que vai até agora, o dia 19 de novembro. A princípio, é a informação que eu tenho. Eu não sei se ela vai ser uma exposição itinerante, se ela vai para outras capitais, é bem possível. Era capaz de ir para o CCBB do Rio, se já não esteve lá, que eu não sei, ou para Recife, ou para Porto Alegre, ou para Curitiba, não sei. Campo Grande, não sei. Porque ela pode vir a ser itinerante. Espero que sim. E foi, assim, digamos, muito legal, mas com algumas ressalvas, algumas coisas.
Foi muito bacana. Fomos lá, eu e o William, chegamos hoje, enfrentando o calor. O Uber parecia um mini forno, aqueles mini forno elétricos, sabe? Que você esquenta pão de queijo, aquele mesmo. Era o Uber que a gente pegou. Então, crianças, fomos até lá, tudo. Aí, no que entrou dentro do prédio, já é ar-condicionado. Tirei fotos, já fiz até um story agora. Tá no arroba do Cinema Fênix até. Ainda por enquanto vão ter outra. Aí já entramos lá dentro do mesmo, tem ar-condicionado. As pessoas educadíssimas, ultra civilizadas. Uma menina muito querida nos recebeu, nos deu os tickets que hoje, terça-feira, como de costume, toda terça no MIS, a programação é gratuita, mas fora terça-feira parece que é R$30 a inteira e 15 a meia. Aí tínhamos que deixar os celulares dentro, num guarda-volumes. A mulher colocou numa coisa, etiquetou com plástico. Teve toda uma coisa que não podia ser recolhida, mas nenhuma imagem da exposição. E é uma exposição monstruosa, megalomamente hiper. É um mega tubarão de coisas instagramáveis. Tem vontade de fotografar a exposição inteira. Então, nos fomos aos pouquinhos, entramos. Achei escuro demais, né, em vários momentos. Tudo é uma opção estética da direção de arte, mas poderia ser um pouquinho pontualmente mais claro, mas tudo bem. Então, a gente entra e já entramos diretamente no universo do gabinete do Dr. Caligari. Então é todo um labirinto expressionista, tem imagens do filme, cartazes, toda uma ambientação, meio que um cenário meio labiríntico, que vai nos levando para outros labirintos, outros corredores, cortinas. Aí começa, depois a gente entra no universo do Nosferatu, a exposição começa com o cinema de horror silencioso, porque não se usa mais cinema mudo, né? Não sei se vocês sabem disso. É cinema silencioso. Se você quer impressionar aquele crush, fala, ai, porque o cinema silencioso, como assim silencioso? Não é mudo, não. Atualmente, as atuais correntes teóricas chamam de cinema silencioso, certo? Então, já sabem, né? Aí começa, tem uns barulhos estranhos, umas portas batendo, uns barulhos de faca, alguns poucos gritos. Senti falta de gritos, de garotas, gritos de scream queens. Isso faltou, que é um clássico no terror, né? Os gritos das Final Girls da vida, assim, diante do assassino. Isso faltou, mas tudo bem. Aí fomos andando, tinha uma parte do Frankenstein, tinha uma parte longa de coisa de vampiros, tinha muita coisa, desde croquis de figurinos do Drácula do Bram Stoker, entrevista com o vampiro, os Drácula da Universal com Bela Lugosi, o Drácula da Hammer e várias coisas. Tinha muita coisa. O cenário interessantíssimo. Tinha uma cripta, assim, com uma iluminação que lembrava velas. Eu adorei, achei tudo muito, muito bonito até aí, mas poderia ser mais iluminado. Algumas coisas. E tinham algumas estátuas que mereciam uma visualização melhor para pegar os detalhes. Por exemplo, pulando um pouco, tinha uma estátua de um alien, do filme Alien, Oitavo Passageiro. Perfeita a estátua, mesmo na semi-escuridão. Dá para notar os detalhes da garra, os dentes. Eu queria ter uma estátua daquelas assim na frente de casa. Assim, né? Tipo na sala de estar. Se você entra em casa, já dão de cara com ela. Assim, eu iria adorar assim, como objeto de decoração. Mas deve valer assim, tipo uma pequenina fortuna, vamos dizer assim. É uma coisa impressionante, fiquei muito impressionado com aquela Alien. Alien demais. Assim. E aí fomos andando, tinham outras criaturas que apareceram, tinha uma reprodução do Chupacabra, do filme do Rodrigo Aragão, enorme. Também adoraria ter em casa, também, como decoração, mas enorme, gigante. Assim. O Chupacabra, perfeito. E tinham outras criaturas, muito pôsteres originais, antigos, de várias partes do mundo, de filmes. Eu adoro pôster. Tinha muita coisa ligada a isso. Tinha uma parte da Mosca, do Cronenberg, que tinha aquela cápsula de teletransporte, tudo com muito holograma 3D, se via na porta da cápsula, chegando perto, dava pra ver a personagem do cientista. Era muito legal.
a mosca, a mosquinha na porta. Eles pensaram em todos os detalhes. Assim. E assim eram vários filmes, vários. Uma coisa muito impressionante mesmo. Tinha uma Regan lá, do Exorcista no quarto, que leva um susto com uma gaveta, lá, que dá um problema. Teve muita coisa. Agora vai me lembrar tudo, assim, mas teve muita coisa muito legal, assim, em termos de estátuas, assim, teve muita coisa legal. E cartazes, e hologramas, e coisas em 3D. Tem uma hora que é o tubarão do Spielberg. Aí é o seguinte, aí você entra no troço lá, aí você tá lá dentro e tem uma espécie, sabe aquela gaiola que se mergulho para observar tubarões? Tem uma reprodução daquilo com uma imagem 3D perfeita, quase hologrâmica, assim. E eu bem abobado, fui bem... mas cadê o tubarão? Fui olhar quase dentro do negócio, de repente vê um tubarão monstro e bate na porta, ele levei um susto. E para completar, ainda cai água do teto, uma experiência em 4D. Eu fiquei muito chocado. Ele riu muito de mim. Ai, que horror, mas que susto, gente do céu, muito assustador. Tinha uma parte também grande dedicada ao Giallo, ao Argento. Tinha um cartaz do Suspiria. Tinha páginas de roteiros originais. Tinha na parte do Exorcista, tinha uma página do roteiro original do filme. Tinha essas relíquias. Muitas fotos, muitos fotogramas dos filmes também. Muito legal isso, muito legal mesmo. E o que eu ia dizer? E também na parte do Argento tinham vários cartazes. Tinham páginas dos livros da Mondadori, da editora, que lançou os filmes Giallo Mondadori, a série de livros de capa amarelo Giallo italiano, como todo mundo sabe, e as capas originais dos livros que inspiraram até muitos filmes. E aquilo me deixou muito, muito emocionado de ver aquilo. Lindas as capas originais dos livros. E tinha cartazes enormes, cartazes do Fenômeno, do Tenebre, de vários filmes Giallo, a Lizard in a Woman's Skin, do Fulci, vários filmes. E aí, e tudo assim, muita memorabilia, muita coisa. Eu fiquei muito impressionado. Tinha a parte do Alien, ele reproduz aquela experiência de estar andando no corredor da nave quando ela vai se explodir, né, se autodestruir, com a gravação. Daqui a tantos segundos a nave vai se autodestruir, e as luzes piscando, e você caminhando pelos corredores, como se fossem os corredores da nave. Tinha coisa de zumbi também, muita coisa de zumbi. Os zumbis foram muito bem representados lá também. Achei muito legal, tinha alguns corpos no chão, rastros de sangue artificial. Eu quase tropecei numa ovelha morta. Foi uma coisa maravilhosa, assim, maravilhosa. Amei, fiquei encantado. Foi uma experiência muito interessante. Grande exposição. Pra montar aquilo deve ter dado um trabalho, um trampo, assim, babadeira. Nossa, mega. Que é muita conexão e muita coisa. E combinar um ambiente ao outro e fazer as passagens. Eu achei muito incrível. Tinha um labirinto lá dentro, tal do labirinto. E daí tinha um aviso que pessoas com claustrofobia, que não sei o que, não era recomendado entrar. Eu, como tenho tudo que é fobia, eu não entrei. Eu até queria, não. E se vai lá e tem algum ator pra interagir, eu detesto interagir com ator. Isso tem mímico, então eu tenho pavor de mímico. Mímico, que é uma coisa que me dá gastura, é ver mímico. Detesto. Eu me lembro na época da faculdade, apareceu uma vez, que começava a imitar as pessoas na hora do intervalo. E eu tava conversando com um amigo meu, quando eu me vi, eu dou de cara com aquela coisa, aquela cara pintada, dei um grito. Eu levei um susto. Mandei, se eu sair da... Mas vai embora, você tá fazendo o quê aqui, criatura? Vai embora, sabe? Desaparece, evapora. Que horror, sabe? Fazendo performances. Detesto performance, detesto mímico. E detesto performance de atores de interagir com atores. Se um dia algum ator ouvindo isso for querer um dia num espetáculo interagir comigo, não o faça, que eu não respondo por mim. Eu tenho pânico, odeio. Ator ainda vai que ator com fala, ainda até posso ter agora. Mímico não, odeio mímicos. Mímicos goes to hell pra mim. Detesto mímico. Então, o único mímico que eu ainda acho divertido é o Terrifier, né? Um palhaço que não fala nada. Muito bem. E foi uma manhã muito divertida nesse calor, né? Uma programação diferente, totalmente diferenciada. Fomos lá, tudo. Foi muito legal. Foi muito divertido. A gente chegou cedo,
Deu pra ver com calma, tudo devagar, no nosso tempo. Foi muito gostoso ter ido ver. Teria mais coisas, que eu não me lembro de algumas coisas. Assim, eu sei que tinha mais coisas que nós vimos, mas de modo geral é isso que eu falei. Assim. Gostei muito, achei linda a parte do Argento, a parte do Giallo, achei muito bonito. Que me emocionou mais particularmente, embora os outros ambientes eram muito bons. Foi alguém com larga experiência em direção de arte que organizou aquilo. Que havia toda uma combinação de cenário com a iluminação, com tudo. Eu achei muito legal. E destaque, a melhor interação foi a do tubarão. Né? Eu boca aberta, foi olhar, ai, não tem nenhum tubarão aqui. Ver aquele troço, bate na minha cara. Que susto, meu Deus. É quase uma experiência quase real de estar debaixo d'água vendo aquele, numa gaiola daquelas, que eu nunca farei isso na minha vida. Eu conheço pessoas que já mergulharam na África do Sul, que é famoso para ver os tubarões brancos. Ai, que lindo! O espetáculo da natureza. Vai indo que eu não vou. Vai indo na frente que eu não vou. Pelo amor de Deus. Não tem condições de interagir debaixo d'água com um tubarão. Deus o livre. Eu já não gosto muito de contato com a natureza. Então, praia é uma coisa que eu meio que... Sabe, não é uma coisa que eu gosto muito. Então vai ser muito difícil. Só se eu cair de um navio, alguma coisa. Aí de ter contato com a única forma disso acontecer. Porque fora isso, jamais. Deus o livre. Tem que ter muita coragem. Tem gente que tem coragem, né? Vai fazer o quê, né? Então, né, gente? E falando de destaques da exposição, como eu falei, se flertou com o horror italiano. E claro que surgiu o Mário Bava. Né? O Mário Bava tem que estar presente, é onipresente, né? E como é onipresente o seu Black Sabbath, né? Que é o nome em inglês do I Tre Volte della Paura, ou As Três Máscaras do Medo, As Três Máscaras do Pavor, que é uma obra, assim, maravilhosa. Eu adoro antologias. Filmes de terror com episódios, com pequenas histórias. E nesse filme são 3 histórias, né? É o telefone, o Wurlach e a gota d'água. E no primeiro episódio da versão original italiana é o telefone, né? E nós vemos em cena uma moça que ela está sozinha no seu apartamento, a Rosie, que é interpretada pela Michelle Mercier, e ela começa a receber uns telefonemas meio ameaçadores, estranhos. Tem outra moça também que vai interagir com ela nessa pequena narrativa, a Mary, maravilhosa, e vai ter uma figura masculina também que vai participar da história. A Mary é interpretada pela Lydia Alphonse, uma bonitona da época. Eram mulheres muito bonitas, muitas eram modelos, candidatas à Miss Itália, concorrentes, era muito comum. Até concorrer à Miss Itália era um passaporte para entrar no cinema italiano na época. Até pouco tempo atrás, até se for pensar. E elas ficam nesse apartamento, a iluminação é incrível, a atmosfera é incrível, os figurinos sensuais, são incríveis. E isso já é uma espécie de pequeno célula, pequeno fragmento do que futuramente se tornaria o que a gente conhece como giallo, né? Só que o que a gente conhece como giallo tem outras conexões também. O giallo não nasceu já puramente giallo, né? Ele se origina dos filmes Screamen alemão, feitos na Alemanha. Os Screamen alemães, que são filmes muito interessantes mesmo. Foram feitos 39 filmes de 1958, 59 até 72 na Alemanha, por 2 produtoras da época, e uma era dinamarquesa, inclusive, e as histórias pairavam sobre... tinham atmosferas misteriosas, assassinos misteriosos, com alguns usando máscaras, e tinha toda uma situação de crime, de mistério, assassinatos já bem elaborados, estilizados. Era uma coisa muito incrível, assim, esses filmes chamado Krimen na Alemanha. O nome da produtora dinamarquesa era a famosa Rialto, que produziu muitos desses filmes. E muitos deles tinham o Sr. Klaus Kinski, né, como participando das peripécias. E o interessante é que no decorrer do tempo, do final dos anos 50 até
o início dos anos 70, 72 mais precisamente, eles já começaram a se transfigurar, vamos dizer assim, a se metaformizar em giallo. Sim, porque filmes giallo como O Que Vocês Fizeram com Solange, do Máximo Dallamano, e Os Sete Orquídeas Manchadas de Sangue, do nosso querido Umberto Lenzi, são coproduções com a Alemanha, com essas produtoras, com esse povo que participou do saldo dos filmes Krimen. Sim, em breve, inclusive, a Versátil Home Video vai lançar um box com alguns desses filmes, com toda uma apresentação e várias informações e extras feitos pelo curador, né, da Versátil, meu amigo Fernando Brito. Em breve, vocês podem... É só acessar a loja, já dá para fazer a sua encomenda. Esse box que é obrigatório para colecionadores, para fãs de giallo, fãs de horror europeu, de Eurocult e afins e tudo que está em torno dessas siglas, né? Vale muito a pena. Esse box de horror alemão, Krimen alemão, que tudo isso é muito inédito aqui no Brasil, porque a gente já veio direto do giallo em diante, mais precisamente quando o giallo se popularizou com o Pássaro das Plumas de Cristal do Dario Argento, de 1970, que aí o giallo virou uma febre até em outros países. Foi uma coisa que foi para o mundo, da Itália para o mundo, né? Mas antes disso já tinha algumas experiências, e essas experiências, como por exemplo, Os 6 Mulheres para o Assassino, o Blood and Black Lace, do Mário Bava, bebe muito nas fontes do Krimen alemão também. Inclusive tem um filme, um Krimen, que tem um assassino com uma espécie de mão, um gancho, que é uma arma igual a que é utilizada numa das mortes dos 6 Mulheres para o Assassino. Isso é uma influência bem explícita, né, do Krimen alemão dentro do nascimento dos filmes de Alien. É bem interessante essas conexões. É bom saber quem veio antes. Até como eu comentei com o William aqui, o Krimen é o pai do giallo e o giallo é o pai do slasher. Fica assim essa árvore genealógica do horror cult, né? Tanto que já começou lá na Alemanha, passou pela Itália, depois vai acabar nos slashers dos anos 80, que se popularizaram nos anos 80, embora já tenham raízes, né, no giallo e em algumas experiências como o Black Christmas, de 74, filme canadense do Bob Clark, e no Halloween do Carpenter, de 78, que depois abriu a porteira dos anos 80, que o slasher reinou, né, como o cinema popular norte-americano. E o Black Sabbath, né, aliás, sim, o Ozzy Osbourne e os seus amiguinhos eram fãs do filme Black Sabbath e pegaram o nome do filme para batizar a sua banda, que é tão famosa quanto o filme, aliás, bem mais famosa, é claro. Black Sabbath é uma banda importantíssima para a história do rock, principalmente na formação original com Ozzy nos vocais, que é a formação que eu particularmente gosto mais. Então, mas essa versão chamada Black Sabbath é a versão internacional mais norte-americana, que tem diferenças, a ordem dos episódios é diferente, e inclusive nesse episódio do telefone, como na versão original italiana, há uma insinuação de tensão sexual entre as duas mulheres. Os distribuidores norte-americanos acharam muito, muito complexo, muito forte para as plateias norte-americanas. Aí eles meio que mudaram assim, a história, botaram uma coisa meio fantasma, meio... Ficou uma coisa esdrúxula. Tem uma edição da Versátil Home Video do Black Sabbath que tem essas duas versões. A versão original, que vale mesmo, como foi concebida pelo Mário Bava, e a versão americana, com vários extras explicando as diferenças, mostrando todas as informações disso num disco. E no outro disco vem de bônus o I Vampiri, do Ricardo Freda, que o Mário Bava dirigiu várias cenas, criou os efeitos especiais, inclusive os efeitos de envelhecimento da atriz, que é um efeito muito simples e muito eficiente. E o maravilhoso Bad on Blood, né, que é um filme que o Bava dirigiu na Áustria, num castelo inacreditavelmente fodástico, incrível castelo, maravilhoso castelo, muito incrível mesmo. A versão sem cortes, né, porque existe um Bad on Blood com cortes e um Bad on Blood sem cortes. É com a Elke Sommer, fez o Lisa e o Diabo também com o Bava, estavam muito próximos e
ela acabou trabalhando com ele. Então, aí, o que nós vemos? Aí tem esse detalhe dessa edição, né, da Versace. Bom, já falei. Aí vem o segundo episódio, que é o Vurlak. O Vurlak, maravilhoso, Vurlak, que também é nome de uma banda, acho que de black metal, acho que da Escandinávia, se não me engano. E o Vurlak é uma lenda eslava de um vampiro, de um demônio, uma criatura sobrenatural, vampírica, que ataca as pessoas à noite, entra nas casas, toma a forma das pessoas, uma coisa assim. E o que nós vemos em cena é o Boris Karloff, o grande, o mitológico Boris Karloff, caracterizado de uma maneira impressionante, alucinante. Ele está incrível em cena. Ele chega na casa da sua família numa noite de neve, e aí começam a acontecer coisas, as pessoas começam a ser vampirizadas, e se descobre que a personagem do Karloff é a própria encarnação do Vurlak. E tem cenas incríveis. Eu já falei da personagem Zdenka aqui, que tem a questão que ela seduz já vampirizada um dos personagens masculinos, que eu comparei com a versão da Barbara Steele, que ela tá monstruosa na cripta, seduzindo um cara através do olhar. E nesse filme, no Black Sabbath, no episódio do Vurlak, a personagem Zdenka, ela é linda, 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 loira, com os olhos lindos, parece uma gata, uma coisa impressionante, olhos de gato. E ela seduzindo o cara também morta, mas uma outra concepção de uma morta-viva belíssima, né? Belíssima. E aí nós vemos essa diferença, e a atmosfera desse episódio é extraordinária. É extraordinária, extraordinária, extraordinária. Ele tem uma outra versão de 72 só dessa história, que é A Noite dos Demônios, La Noite del Diavoli, que acho que é do Giorgio Ferroni, se não me engano. Daqui a pouco eu checo aqui nas minhas anotações o nome do diretor. E também tem toda uma atmosfera, é muito legal, muito bacana como ele conseguiu conceber a história. Já é um pouco mais moderna, né? Porque a versão a ambientação do Vurlak seria no século XVII, XVIII, por aí. Então, exatamente, é o Giorgio Ferroni que dirigiu A Noite dos Demônios de 72, que é a versão do Vurlak maior, ampliada. Vale muito a pena ir atrás, é uma bela versão, é um filme incrível. Seria um gótico italiano tardio, vamos dizer assim, em cores vivas. É muito, muito, muito massa. Muito legal, muito incrível. E esse episódio é maravilhoso, assim. A cena que estão todos na janela, olhando. A composição dos rostos. Como eles são iluminados. Como o Bava ilumina esse filme. É uma coisa impressionante. A coisa da noite, da neve, do fogo, da lareira, os interiores. É impressionante, impressionante. É muito, muito legal. Muito diabólico. A personagem do Karloff é diabólica. É incrível. É um belíssimo episódio. Já o terceiro episódio, que é A Gota d'Água, nós vemos um embate sobrenatural que até é uma coisa meio histórias que o povo conta. Depois eu já explico melhor pra vocês. Porque é o seguinte. Tem uma mulher que ela vai ajeitar uma senhora que morreu. Vai deixar ela na cama, pronta pro velório, né? E ela vai até a casa dessa senhora, tudo muito... A iluminação, já começa o espetáculo da iluminação no interior da casa dessa mulher, que tem umas coisas em verde, umas luzes verdes, e que isso vai se acentuar depois. Ela vai até a casa dessa senhora que morreu, e essa senhora tem um anel belíssimo, valiosíssimo, e ela pega e faz a Wynonna, e pega o anel da velhinha, e dá um truque na mão dela, né, põe uma mão em cima da outra pra ninguém notar que sumiu o anel, e sai linda, né? Como se não tivesse acontecido nada. E nesse momento tá se ouvindo uma goteira, água pingando numa pia. E só a composição dessa mulher morta lembra aquele quadro do Mantegna, do Cristo Morto, que é reproduzido em vários filmes. Temos uma reprodução desse quadro no Mamma Roma, do Pasolini. No 2001, Odisseia no Espaço, do Kubrick, na parte final também. É um ícone, uma figura icônica, muito interessante. O morto, essa pessoa morta no leito, o leito de morte, essa representação do leito de morte. Que o Mantegna, ele
ele pintou Jesus como se estivesse num leito de morte, depois de morto. E é bem interessante isso, iconograficamente. Aí ela vai pra casa, a que deu a Elsa no anel, né? E fica lá, assim, normal, tomando seu drink, ouvindo sua musiquinha, tomando seu cigarrinho. Aí, ela, no meio da noite, começa a ouvir um barulho. Qual barulho? A água pingando na pia. Que é a coisa da pia. Aí ela vai notar que tem alguma coisa estranha aqui dentro de casa. E ela vai se deparar com o espectro da senhora meio que querendo seu anel de volta. Ela veio das catacumbas, veio de além-túmulo buscar o seu anel. Isso lembra uma história que eu era criança, morria de medo, e porque tinha um programa na rádio que era Histórias que o Povo Conta. Aí tinha uma história de uma menina que ela pega as flores de um túmulo, de uma mulher muito bonita, que havia falecido há alguns anos. Alguém deixou flores pra ela pega e leva pra casa. Aí ela tá dormindo, ela só ouve uma voz do fundo do quarto. Eu quero a minha flor, eu quero a minha flor. Era a outra, voltou pra pegar a flor que a outra pegou da sepultura dela. Menino, eu ouvindo aquilo me apavorava. Morria de medo dessa história. E é uma história muito popular. Qualquer lugar que você vai do Brasil, tem alguém que conta essa história. Ou é a flor, ou é até a história do anel. Eu já ouvi essa história aqui no interior de São Paulo, como se fosse do anel, que tinha um anel em cima do túmulo, a pessoa pegou o anel, levou pra casa e aí veio o fantasma lá, eu quero meu anel, eu quero meu anel. É daquelas histórias que fazem parte, tipo uma lenda urbana, assim. Então é mais ou menos isso. Já na época do Bava, ele deve ter se inspirado nessa coisa do eu quero meu anel. E é assustador aquela mulher, aquele espectro daquela velha, andando pela casa, e a outra apavorada aos gritos, é assustador. Imagina se ele se levantar de noite, já com barulho de água pingando, que é um saco, né? Você vai lá fechar e dar de cara com a velha que você viu morta na cama horas antes, pedindo o anel que você roubou dela. E aí, como é que fica? Como é que você vai continuar a noite? É muito assustador isso. E a velha em si, os movimentos dela, são de um boneco. Sim, o Bava fazia muitos bonecos. Ele aprendeu isso, a esculpir esses bonecos, com o pai dele, o Eugênio Bava, que foi um grande mestre dos efeitos especiais, que ensinou muita coisa para ele. Ele já vem lá do Cabiria, de 1914, do Giovanni Pastrone. Ele já tem toda uma técnica em efeitos bem forte, bem grandiosa, de fazer bonecos. Todos os bonecos que estão nos filmes do Bava, ou o pai dele ou ele mesmo construiu. No Lisa e o Diabo tem bonecos também, tem em outros filmes também, e criaturas, ele construiu tudo, junto com o pai, com o aprendizado do pai. É muito legal. E aí ele tem essas 3 histórias, né? As 3 Máscaras da Morte, ou as 3 Máscaras do Medo, ou Black Sabbath, ou I Tre Volte della Paura, do Mário Bava. O Telefone, o Vurlak e a Gota d'Água. É muito assustador isso. E é uma coisa, é uma antologia muito legal. As cores impressionam. Eu me lembro que 2 filmes italianos que me impressionaram quando eu vi a primeira vez, por causa da tensão cromática, por causa da tensão das cores. O Suspiria original e As 3 Máscaras da Morte, ou As 3 Máscaras do Medo, do Mário Bava, o Black Sabbath. A cor no filme, as cores da escuridão, como costumam falar, quando se refere à estética baviana, vamos dizer assim, é muito forte isso, porque ele iluminava muito, ele usava muitas cores para iluminar. Isso fica muito claro, por exemplo, em filmes como O Chicote e o Corpo, a maneira como, por exemplo, a personagem do Christopher Lee vai aparecendo, primeiro azul, depois verde, como ele ilumina os corpos, ilumina os cenários, os corredores, principalmente. E a coisa da luz piscando na Gota d'Água, no apartamento da tiazinha lá, com uma janela meio oval, assim, uma luz verde impressionante. Uma coisa simples, uma luz verde que pisca devagar. O efeito dramático, o efeito estético que ele conseguiu é impressionante, é demais, é demais. Eu não recomendo para os medrosos verem esse filme, principalmente o último episódio, sozinhos em casa à noite, né? Mas você mora num lugar assim, meio que tem algum problema, um lugar meio ermo, ou com vizinhanças estranhas. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Porque teve uma vez
Porque antigamente, aqui em casa, a lata coisa do lixo ficava na escada de incêndio. Depois eles trocaram porque os bombeiros vieram fazer uma vistoria aqui e viram que se tivesse que descer os moradores pela escada, o balde gigante de lixo ia atrapalhar. Agora era tudo lá embaixo, tem que ir lá no térreo, mas antes não. Antes era na escada de incêndio. E teve uma vez que eu vi aquele, o Ju-On, o grito japonês, o original. Tinha visto aqui em casa. Aí terminou o filme, eu todo cagado de medo, que eu morro de medo de filme de espírito. Tem pavor de coisa de espírito, história de espírito, me arrepia todo, eu fico em pânico. Aí tem mais pavor de coisa de espírito que eu tenho pavor de mímica. Então, aí eu não tinha colocado lixo na rua, e tava bem grande, e aí eu tive que sair, tive que caminhar por uma parte do corredor, meio escura, depois abria a porta da saída de incêndio, tudo escuro, e até o latão, abrir o latão, botar o coisa. Eu fiz isso, uma velocidade ninja, coisa tchum, 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 e me tranquei. E eu senti, tinha alguma coisa, tinha uma presença. Não sei se era loucura minha, mas tinha uma coisa, era um ambiente meio pesado. É que tem energia de lixo, é muita energia estagnada também. Mas, ai, meu, que coisa assustadora, morrendo de medo. É isso que dá, né? Você vê filme que você tem realmente medo e depois tem que encarar um corredor escuro, né? Não é uma coisa muito legal. E eu tive que fazer isso, né? E foi muito terrível, né? Então, né, crianças, nossa, hoje foi um dia, foi muito legal, foi muito bacana ter ido na exposição. Eu fiquei muito emocionado em vários momentos. As relíquias, os fotogramas originais, que coisa linda. Você vê, que é uma coisa, o fotograma, hoje os negativos, é uma raridade mesmo de museu, porque o de tudo é captado digitalmente, né? Essas câmeras modernas, maravilhosas. Aliás, não tem nem mais rolo de filme. Tudo vem, a imagem, tudo que é projetado na tela vem digitalmente agora. Antes eram vários rolos enormes, era uma loucura. Pra fazer um lançamento nacional eram toneladas de filme. Era uma coisa, uma doideira, assim. Só no centro das grandes cidades eram muitos rolos, coisa muito pesada e tudo. E muita coisa saía daqui da rodoviária de São Paulo pro resto do país, ou ia pro Rio, ou tinha o seu equivalente no Rio também. Muita coisa ia pro Nordeste. Era uma loucura. Era tão difícil essa dinâmica dos rolos, dos negativos de filmes, que demorava às vezes. Era muito difícil um lançamento nacional. Tinha coisas em Porto Alegre que eu via, tipo, um mês depois, quase 2 meses depois, tinha sido lançado no Rio e em São Paulo. Às vezes até em Recife já tinha sido lançado antes. E em Porto Alegre não, que é a última capital, lá no fim do mapa, né? Às vezes não chegava, era sexta-feira. O filme não chegou, moço. Eu já várias vezes eu bati com a porta na cara do cinema. Então era outra época mesmo, era outro momento. E me emocionou muito ver. E o cartaz, as fotos, que... Eu sou de uma época que o nosso imaginário de um filme, além do trailer, quando nós vimos o trailer, era o máximo ver o trailer. Era quando a gente via o cartaz e as fotos de cena que ficavam no lobby, na entrada do cinema, na parte de entrar na recepção do cinema, no lobby, né? E então aí eu já me ia construindo o filme na minha cabeça, né? Eu olhava o cartaz, eu já começava a imaginar. Porque já não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada. Tudo nós... Eu sou de uma geração que construía o imaginário através de imagens estáticas, né? Na sua grande maioria, né? Fotos, imagens, desenhos, ilustrações. Então, agora hoje em dia já vem tudo pronto de janeiro, já nem se constrói mais o imaginário, já vai estar tudo mastigado, pronto, com teaser e coisas e amostras. Hoje em dia, para ter acesso aos filmes é muito fácil hoje em dia. Tem milhões de formas de se ver um filme. Antigamente era muito difícil, porque eu sou da época que era na TV aberta ou era no cinema. Aí teve a primeira revolução com as locadoras de VHS, depois veio o DVD, depois veio a TV a cabo, e aí estamos hoje como estamos, né, com streamings, e fora as maneiras alternativas, né, nas locadoras 7 mares, né, que existem na internet, para se ver um filme. Mas eu não me queixo. Eu aproveito bastante ainda hoje, vejo muitas coisas novas. E com a vantagem, crianças, que hoje em dia é tudo sem cortes, a maioria, quando são lançamentos, né? Principalmente de distribuidoras como a Versátil, como a OP, como a Classic Line e todas as outras, eles procuram lançar a versão sem cortes, né? Já restaurada, tudo arrumadinho. Que eu me lembro, eu vi o Bugman, por exemplo, Bugman, aquele slasher tosco. Eu vi ele sem cortes, em VHS, pirata primeiro, que as fitas VHS começaram meio piratex, assim, depois, que foram selar as fitas e vir com estojo, com fotos, tudo.
É uma segunda fase. A primeira fase das locadoras não tinha isso. Vinha numa caixinha, o nome datilografado, colado, e aí se viu o filme. Eu me lembro de ter visto o Bugman sem cortes no VHS, depois quando passou no cinema, tinha cortes. Era uma coisa bem bizarra. Assim. Eu até ri muito. Tem uma cena específica, né, do Bugman, uma cena de um beijo mortal que tem no filme, que meio que foi diminuída a sua duração, vamos dizer assim, quando eu vi no cinema. E é isso, né? As experiências que a gente passa pela vida, as experiências audiovisuais são muito interessantes, elas têm altos e baixos, idas e vindas. E é assim, né? Mas se realmente é o nosso destino, os filmes que a gente quer ver vão nos encontrar mais cedo ou mais tarde. Eu sou dessa teoria. Mais cedo ou mais tarde os filmes acabam nos encontrando. Nunca esqueçam disso, crianças. Certo? E fiquem de olho na sua cidade se essa exposição Terror no Cinema vai passar em algum mega centro cultural, algum Centro Cultural Banco do Brasil, que eu sei que tem no Rio, tem em Brasília, ou alguma coisa ligada à Fundação Moreira Salles, ou um centro cultural, como tem, eu sei que tem belos centros em Fortaleza, por exemplo, em Recife, tantos outros lugares, tá certo? O Santander Cultural, que eu sei, não sei se ele até que ele existe, Santander Cultural em Porto Alegre, era maravilhoso, um lugar civilizadíssimo, muito civilizado. E por aí vai, né? Espero que tenha. Eu só sei que aqui, pelas informações que eu tenho, vai até o 19. Qualquer coisa, entre no site do MIS, ou dei uma googada, MIS São Paulo, Terror no Cinema, exposição. De repente eles ampliam, vai ficar mais tempo, não sei. Só sei que o pessoal que veio pra Horror Expo, que todo mundo foi, ficou maravilhado, o Jetro ficou encantado, o menino do Que Diabo é Isso também foi, comentou, ficou maravilhado. O único porém, tem um porém, além da escuridão, que eu achei meio excessiva, que algumas coisas tinham que ser mais iluminadas, não tinha referência, olhem só isso, não tinha referências nenhuma ao Evil Dead do Sam Raimi. A Patty Fung, que é fanática, obcecada pelo Evil Dead, ficou furiosa. Disse, mas que absurdo! Não tinha nada do Evil Dead. Mas como que eles fazem uma exposição do terror no cinema sem Evil Dead? Concordo, Patty, concordo plenamente. E eu gostei de ter visto, de lembrar dos amigos, por exemplo, a cápsula de teletransporte da mosca do Cronenberg, me lembrando do Gustavo Snyder, que é fanático pela essa versão da mosca do Cronenberg. Tinha material da mosca original, da Mosca da Cabeça Branca, que é um filme que me assombrou muito quando eu era criança. Daquela mosquinha, mas socorro, por favor, me ajudem, por favor. E eu aquilo morria, eu tive pesadelos por causa daquela criatura na teia de aranha, né? Aquela cabecinha humana. Socorro, me ajudem. Era horrível, era muito grotesco aquilo. E eu fiquei muito chocado quando vi aquilo quando eu era criança. É o grande momento, né, da versão original. E eu aconselho a ver A Mosca da Cabeça Branca, o original, com Vincent Price, diga-se de passagem, e tem a versão do Cronenberg, que é maravilhosa. Gina Davis, Jeff Goldblum, é maravilhoso aquilo. É um filme que a mosca, cada ano, cada momento que passa, o tempo, ele fica melhor, aquele filme. E que filme trágico. É um dos filmes mais tristes da história do cinema de horror. Aquela parte final é muito deprê, é de uma melancolia, de um niilismo, aquilo, uma coisa dramática, trágica. É poderoso aquele final. Eu já me peguei chorando naquele final várias vezes. É um filme que eu já vi muitas vezes. Ai, gente, falei muito. Ai, tô aqui o ventilador do lado. Vocês estão ouvindo? O ventilador não dá, gente. Ele fica ligado o dia inteiro aqui em casa. É impossível ficar sem esse ventilador ligado. Tá complicada a coisa. Tá complicado. Então é isso, meus amores, meus queridos. Parafraseando o insano, hilário podcast Cafonada. Pencas de beijos para todos vocês. Certo? Fui!